Amém, irmãos. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos cumprindo esse mês de março, falando sobre a redenção que nós recebemos através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. Domingo passado, nós falamos sobre a agonia do Getsêmani e sobre a coroa de espinhos. E hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia comigo e abrir no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, e como de costume, leremos do versículo 11 em diante. Mateus 27, do 11 em diante, tendo achado, se põe em pé comigo, vamos orar e vamos ler. Mateus 27, do 11 ao 26. O texto bíblico, a narrativa, diz a seguinte: Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham, naquela ocasião, um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: Qual destes vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem, dizendo: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o, crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Até aqui. Vamos orar nesta manhã? Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos à Tua palavra nesta manhã. E pedimos que seja esta palavra que fale profundamente ao nosso coração. Pai, obrigado pela preciosa manhã, a qual podemos aqui nos reunir em Teu nome. Senhor, obrigado, Pai, pelo grande privilégio de sermos comprados naquela cruz por Teu sangue. A Tua graça um dia ter nos alcançado de forma livre. Por isso, Pai, nós te damos graça nesta manhã. Nos reunimos para meditarmos em Tua palavra, para trazer à memória, Deus, esse grande, maior evento da história, a saber, a morte, a crucificação e a ressurreição do nosso Salvador, que levou sobre si os nossos pecados e nos imputou a sua justiça, e portanto somos justificados e somente pelo perdão e justificação que recebemos do sangue do Cordeiro. Pai, muito obrigado. Que o Teu Espírito hoje, mais uma vez, fale ao nosso coração e nos ajude e nos leve ao ponto, ao local exato que o Senhor tem para nós nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus e que todos digam amém. Toma o seu lugar, é que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tendo tomado o seu lugar, vá comigo até um outro evangelho de Jesus. Agora a segunda escreveu João. João capítulo 18, versículo 40, que é um complemento do texto que nós lemos. O texto que nós lemos diz que Jesus estava diante de Pilatos, do Sinédrio, diante da multidão, e ali ele foi condenado
e preferiram então a soltura de Barrabás ao invés de Jesus. Agora vamos até João, capítulo 18, versículo 40, que fala também sobre o final da narrativa que lemos. João 18, 40 diz assim: eles, quem? A multidão, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Barrabás era um bandido. Essa é a resposta do final da narrativa que lemos, segundo o apóstolo João. Aonde Pilatos pergunta: quem vocês querem que solte? Numa linguagem bem popular. E aí, pessoal, posso soltar o Jesus, chamado Cristo? E eles gritaram, dizendo: não, este não. Nós queremos que solte Barrabás. É esse que queremos. E a narrativa de João vai dizer quem era Barrabás. Dizia: e Barrabás era um bandido. E algumas outras versões, era um ladrão, se assim for a sua. Por isso, hoje, eu quero falar sobre esse episódio e falar um pouco sobre este fato histórico e bíblico, a saber, Jesus e Barrabás. Então vamos aqui falar um pouco sobre Jesus, como sempre, e falar um pouco sobre Barrabás e o que esta ocasião nos ensina, o que esta ocasião quer nos dizer. Bom, o texto que nós lemos já menciona que era um costume das festas a soltura de um prisioneiro. Mas por que isso acontecia? Os romanos, de bom grado, livremente, ofereciam em época da Páscoa aos judeus um de seus prisioneiros soltos de volta nas ruas. E os judeus eram bem gratos por esta posição, essa atitude de Roma, de soltar um dos seus prisioneiros em época de Páscoa. Mas por que isso? Assim os romanos praticavam em memória ou comemoração em época de Páscoa pela soltura, pelo livramento que Deus deu ao seu povo na terra do Egito em época de Páscoa. Foi quando a Páscoa, na verdade, foi instituída através de Moisés e o povo no Egito, assim conta a narrativa bíblica. Então os romanos, livremente e de bom grado, ofereciam em comemoração pela data que os judeus comemoravam, um dos seus presos judeus soltos. Outra observação como introdução é que isso que os romanos praticavam, não praticavam porque nenhuma lei os obrigava. Não há nada nas Escrituras, não há nada nas leis de Deus que fizesse com que os romanos praticassem tal ato. Mas livremente eles praticavam, não era obrigação. Então, por não ser lei, os judeus eram muito gratos por assim acontecer. E observamos que Pilatos todo o tempo tenta, com a multidão, de alguma forma, mesmo tentando não favorecer Jesus, mas Pilatos está preocupado. De alguma forma, há uma preocupação sobre Pilatos de Jesus ser condenado sem não ter nenhum tipo de acusação contra ele. Tanto é que no texto o próprio Pilatos pergunta: mas o que vocês têm contra esse homem? Eles não respondem, só diz: crucifica-o. E eu creio que Pilatos está assim um pouco esperançoso de, nessa festividade, soltar Jesus. E quem sabe se livrar de não ter que condenar alguém que não tinha cometido nenhum tipo de crime. Pilatos está com uma expectativa, como quem pensa: bom, agora é uma boa hora para nós soltarmos Jesus. O que ele não esperava ou não imaginava é que a multidão, impelida, motivada, contaminada, envenenada pelos líderes religiosos, preferisse então a soltura de Barrabás. E Pilatos então, a sua expectativa fica frustrada, porque não Jesus é solto. E observe que no texto nós lemos que a própria esposa de Pilatos chega para ele e diz assim: meu filho, como toda boa esposa, meu filho, não se envolve com isso. Não bota a mão aí, não pisa aí. Eu essa noite tive um sonho terrível com esse homem. Não faça isso. Pilatos, na esperança ainda que Jesus fosse solto, porque não havia nenhum crime contra ele, mas a multidão, envenenada pelos religiosos, disseram: este não, queremos Barrabás, solta Barrabás. E Pilatos disse: olha, então eu lavo minhas mãos, tá por conta e risco de vocês. E os judeus, a multidão estava tão envenenada, tão contaminada, tão cego pelos líderes religiosos da época,
como, abro parênteses, muitas vezes assim também o é nos dias de hoje, uma multidão de cegos que são envenenados por muitos líderes religiosos, fecha parênteses, eles preferem que soltem um criminoso nas ruas, ao invés do Cristo ser solto. Estão tão envenenados que dizem assim, não tem problema, o senhor pode lavar as suas mãos, vou matar no peito essa bola, pode recair sobre nós, nossos filhos, toda a culpa por isso, de tão envenenados e cegos que estão. E soltam Barrabás. E a pergunta que fica é, quem é Barrabás? Que homem é esse que eles preferem ao lugar de Jesus? Isso para nós é muito importante. Quem é este que eles preferem no lugar de Jesus? É bem provável que Barrabás fosse um detestado homem pela sociedade, porque ele estava lá preso e praticamente condenado. Até esse momento, Barrabás é um homem detestável pela sociedade, pelos seus crimes cometidos, tais como assassinato ou homicídio, como queira, como rebelião, crimes como assassinato, rebelião, ou o próprio crime que se parecia em muito ao crime que o próprio Jesus foi condenado, que é o próprio crime de sedição, que é de alguma forma você se levantar contra um governo estipulado, através de rebelião, através de palavras, através de ideologias. Então, Barrabás era este cara que estava ali por ter cometido muitos outros crimes. E paramos para observar, por exemplo, eu cheguei ao ponto de investigar qual seria o significado do nome Barrabás. Nós temos várias menções bíblicas que nos ajudam a interpretar o nome Barrabás. Separamos o nome Barrabás em duas palavras. A primeira, Bar, e a outra, Abas. Embora nós, assim, verbalizamos e dizemos a palavra com o acento Barrabás, mas era Bar e Abas. Bar é o que, no original grego, as pessoas usavam, os judeus usavam, e dá a menção de filho. Por exemplo, antes de Jesus nomear e chamar Simão de Pedro, ele era conhecido como Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, filho de Jonas. Então, Bar significa filho de alguém. Abas. Abas é uma palavra que o próprio Jesus usou e muitos outros na Bíblia, nos evangelhos, usaram. Abas significa pai, paizinho. Abba, pai, meu pai amado, meu paizinho. Então, Bar, Abas, significa filho do pai, filho de pai. E há pelo menos duas interpretações possíveis para o nome de Barrabás. Uma, alguns historiadores vão dizer que ele era um filho muito querido pelo seu pai, um filho mimado, um filho, aquele filho que os pais cuidam, que os pais amam, mimado do papai. Filho de pai, filho do pai. Mas há alguns que vão chegar a interpretar, quem sabe, que não seria uma menção de filho de Satanás, aonde o seu pai seria o próprio Satanás. Não estou dizendo que assim o é, mas assim é uma possível interpretação do significado de Barrabás. Era esse o cara, criminoso, assassino, que os judeus preferiram ser solto no lugar de Jesus. Pilatos ele está assim crendo que por ser este Barrabás, um criminoso, assassino, homicida, que os judeus, quem sabe, até teriam vergonha ou ficariam envergonhados de preferir Barrabás. É como se Pilatos pensasse assim, bom, estou seguro do que vai acontecer. Jesus vai ser solto, é claro. Temos um que não há condenação contra ele. E temos um outro que é desprezado, desprezível e de alguma forma odiado pela multidão. É claro que vão soltar Jesus. E envergonhados pela comparação, liberarão o Cristo.
Mas não é isso que acontece. Eles preferem soltar o condenado, soltar o acusado, soltar o criminoso, ao invés de Jesus. Aquele que contra ele não tinha nenhuma condenação, nenhum crime contra ele. Sim, ele foi acusado, mas não havia nenhum crime que o fizesse estar ali. Eu quero levar você nesta manhã a começar a olhar para esta cena. Nós, semana passada, passamos pelo Getsemane, passamos pela coroação desonrosa de espinhos. Estamos aqui diante de Jesus e Barrabás. Jesus é condenado e crucificado no lugar de um criminoso. Quero que você olhe e já não comece a entender, observar, que este fato já começa a anunciar aquilo que Jesus estava, não só na cruz, mas em toda a caminhada fazendo. Se você não consegue já observar aquilo que vai se consolidar, se perpetuar na cruz do Calvário e na ressurreição. Um que não tinha pecado, um que não tinha crimes o qual pudessem condená-lo. Fica condenado, é preso e é crucificado. E um que era criminoso, um que era pecador, um que era reconhecido como tal, é solto. Um inocente paga o preço para que um culpado seja solto. Eu consigo ver, já neste ato, aquilo que Jesus estava fazendo por você, fazendo por mim. Se entregando como inocente, como quem diz, assim será. O inocente será condenado, para que o criminoso, para que o pecador seja solto. Eu consigo ver, antes da cruz do Calvário, já nesse ato, a liberdade, a soltura daqueles que certamente precisariam e deveriam ser condenados, a saber, você e eu. Só nós? Não, toda a raça humana. Mas o inocente fica no lugar daqueles que têm sobre si toda a culpa do pecado, e esses são soltos. Quando eu olho para esse momento de Jesus e Barrabás, aonde Jesus fica preso, Barrabás é solto, eu olho e digo assim, Senhor, muito obrigado. Porque já vejo uma grande menção nesse ato. Anunciado de que o Senhor, o inocente, pagaria o preço no meu lugar, para que eu, criminoso, pecador, fosse solto e tivesse hoje liberdade através do seu sangue. Jesus está já anunciando aquilo que viria. O inocente pagará o preço e o culpado ganhará liberdade. O homem, ele é culpado de qualquer forma pelos seus crimes. Se nós pararmos para pensar, qual é o crime da raça humana? O que a história de Barrabás tem a ver com a nossa história? Em que Barrabás se parece com toda a raça humana? De que forma Barrabás nos representa? Alguém pode dizer, a mim não, pastor Sandro. Jesus me representa, Barrabás não. Eu digo para você que sim, neste fato aqui, Barrabás te representa. Ele é o seu representante de culpado sendo solto. Toda a raça humana, desde o Éden em pecado, ela rouba todo o tempo a glória de Deus e traz para si. O pecado nos faz sermos seres que outrora fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o homem, o tempo todo, rouba de Deus a sua glória e a traz para si mesmo. Isso é notório. Então, sim, se nós fôssemos olhar por esse ponto de vista, nós seremos aqueles que roubam de Deus a sua glória. Nós, que eu digo, é a raça humana, o homem, o pecador, o culpado.
Também diria que a raça humana, sem Jesus, ela está impossibilitada de amar a Deus acima de todas as coisas e também impossibilitada de amar o seu próximo como a si mesmo. É impossibilitada por causa do pecado e do mal que habita no homem. E se eu for olhar por esse ponto de vista, eu vou até primeira carta de João, 1 João capítulo 13, versículo 15, um texto muito conhecido, que João escreve assim, 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Portanto, se fôssemos analisar por esse ponto de vista a raça humana e o homem, que longe de Deus, a palavra de Deus vai dizer que o homem no Éden, que nos representava, queira você ou não, entrou em rebelião contra Deus. Romanos vai dizer que todos os homens foram destituídos da presença e da glória de Deus. Então agora nós estamos em rebelião contra Deus. Então somos acusados de rebeldes pelo pecado. Somos acusados por não conseguirmos, fora de Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos, como assassinos. Então sim, Barrabás representa, não só você e a mim, representa aqueles, os homens, o qual Cristo veio para salvar. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? Você ficou assustado, não foi? Eu sei. Mas essa é a mais pura verdade. Embora você nunca tenha cometido um crime segundo as leis da nossa Constituição, embora você nunca tenha roubado nada de ninguém, nunca tenha matado ninguém, nunca tenha se rebelado contra Dilma, nem contra Lula, nem contra Pezão. Pastor, eu nem estou na rua hoje, eu estou aqui. Eu não fui em Brasília. Eu não publiquei vídeos na internet contra o meu governo. Eu não peço impeachment de ninguém, eu sou um cara santo. Eu não sou rebelde. Não posso ser acusado de sedição. Mas digo sim para você. Sim que o pecado que está em toda a raça humana condena a raça humana. Simplesmente condena. Por mais bom que possa parecer o homem em sua casca, em sua roupa, ainda assim diante de Deus, todos estão condenados. E só há uma forma de sermos livres. Só há um meio o qual podemos ser salvos e livres da culpa que nós temos, a saber, o sacrifício de um inocente em nosso lugar. Mas não qualquer inocente. Tem que ser o inocente. Tem que ser o ungido. Tem que ser o Cristo. Tem que ser o santo. Por isso, sim, Barrabás naquele lugar nos representa. Jesus está morrendo, sendo condenado para que eu e você e todos que seriam lavados por esse sangue qual foi condenado e morreu e padeceu, para que nós fôssemos livres. Amém ou não amém? E só uma forma de liberdade para o homem. Só uma forma de soltura para o homem, a saber, o sacrifício de Cristo, o inocente. Diz a história que há um ritual para a purificação de leprosos. A história conta que assim era feito a purificação de um leproso. Era trazido 2 pombas, 2 aves. Era o ritual que se fazia. E uma ave era morta e o seu sangue todo derramado em uma tigela ou um vaso de barro, como assim era na época. A segunda pomba era pega e era molhada com seus pés e asas e o seu corpo nesse vaso de barro que continha o sangue da primeira ave morta, e toda essa segunda ave era molhada nesse sangue, e toda estando em vermelho pelo sangue, ela era lançada no ar e alçava voo e era colocada em liberdade. Era um ritual em prol de leprosos para a sua purificação. Eu bem penso, se este não é um bom ritual comparativo
a esse ato de soltura de Barrabás e prisão e crucificação de Jesus e a cruz do Calvário. Eu penso, senão esse não é um bom ritual que nos dá o exemplo de que assim também não o foi com Barrabás de Jesus e na cruz do Calvário. Aonde um que é morto, que sofre, que padece, que derrama o seu sangue, o qual nós, pela sua graça, podemos pisar nesse sangue, podemos nos lavar nesse sangue e sermos postos como a segunda ave em liberdade. Eu penso que pela graça e pela misericórdia de Deus, assim eu creio, que assim Jesus o fez no meu lugar e por mim. Assim eu creio que eu só posso estar aqui hoje, como eu falei domingo passado. Aí eu penso assim, por que Deus até hoje não tomou o destino, o acabo da minha vida? Por tão vil e mau homem que sou. Quando eu leio a Bíblia, quando eu entendo como Deus é santo, como Ele é maravilhoso, como Ele é bondoso, e olho para mim e para a humanidade, eu penso que a única forma de eu hoje estar aqui com você nesta manhã, glorificando a Deus pela sua palavra, é só porque a graça de Deus e o sangue de Cristo nos possibilita de nós estarmos aqui. Barrabás sim, irmãos, por mais que pareça assustador, por mais que você a princípio não se identifique, mas eu peço que você ore. Sim, Barrabás me representa. Perante a palavra de Deus, perante o pecado no Éden, sim, eu sou esse camarada que estava em rebelião contra Deus. Eu sou esse camarada que estava impossibilitado de ser feito filho de Deus. Mas um que é santo, que não havia nenhum tipo de crime cometido, se fez no meu lugar, assim como Barrabás, para que hoje tivesse liberdade e fosse livre pelo sangue daquele que morreu em meu lugar. E eu começo a olhar também sobre o juízo que o povo traz sobre Jesus, porque é muito estranho. Lembremos que na narrativa da Bíblia, Pilatos pergunta assim, o que vocês têm contra esse o Cristo? E eles nada respondem, eles não devolvem, olha, ele fez isso, ele é isso, não há nada, só dizem, crucifica-o, cegos. E eu parei para pensar, qual era o juízo que o povo lançava sobre Jesus? O que Jesus havia feito? Essa é uma narrativa que eu diria, quem sabe, a única que eu poderia dizer assim, a voz do povo é a voz de Deus. Como assim, pastor? Porque era da vontade de Deus que Jesus morresse naquele lugar. Naquele momento, a voz do povo, eu digo que foi o único momento que eu conheça, foi a voz de Deus. Era desejo do Pai que o Filho padecesse em nosso lugar. E o povo, de alguma forma, em sua cegueira, colaborou com a sua voz, em uníssono, que ele fosse crucificado. Mas como condenar aquele que não havia nenhum crime? Ora, voltemos a domingo passado. Jesus já havia estado no Getsêmani. Já havia agonizado pelos nossos pecados. Jesus já havia orado ao Pai, dito, Pai, é muito forte esta dor. Pai, estou agonizando. Pai, eu te peço, se possível for, aparta de mim esse cálice. E como falamos no domingo passado pela manhã, Jesus estava recebendo sobre si todos os nossos pecados. O meu e o seu só? Não. Todo o pecado da humanidade. E ele agonizava não só por receber o peso do pecado, mas aquele que nunca pecou, agora começa a ver o pecado. Começa a entender e a ver a maldade do pecado. Começa a ver como um homem pecador pode se rebelar contra o próprio Criador Deus, tão bom e maravilhoso. E ele agoniza por ver aonde o pecado pode chegar. Ele passa pela coroa de espinhos. E quando chega a Barrabás, na verdade, que antecede a coroa de espinhos, nós mudamos a ordem por causa da ceia. Essa mensagem seria domingo passado. Mas quando chega a Barrabás, quando chega a Pilatos, ele já havia passado pelo Getsêmani. Ou seja, mesmo que o povo não tenha nada para condenar Jesus, ele já carrega sobre si todo o pecado da humanidade. Diante de Deus, Jesus já carrega
todo o crime da raça humana. E o povo colabora para que Cristo fosse crucificado. Mas a multidão não tinha do que acusar. A multidão não tinha o porquê imputar sobre ele tamanho juízo e condenação. Mas eles preferem a Barrabás e não Cristo. Para o povo, sobre Jesus, não havia nenhum mal. Jesus não havia quebrado nenhuma lei de Roma, nenhuma lei dos judeus, nenhuma lei de Deus. Jesus é um que poderia usar as palavras do profeta Samuel para se defender. Palavras que o profeta Samuel usou. Isso está em 1 Samuel 12, versículo 3. Jesus é o único que poderia se apropriar de tal palavra. Diz assim em 1 Samuel 12, versículo 3. Samuel diz: aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunho contra mim, na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. Jesus é o único que poderia usar tais palavras a seu favor. Procurem, perguntem por aí, abram gavetas, vasculhem a minha casa. Pode mandar o japonês da PF lá em casa. Manda ele lá. Dá uma batida lá. Pergunta meu pai, minha mãe, meus amigos. Pergunta aos discípulos. Vê se encontra algum documento. Não tinha nada. Jesus é o único que poderia usar desse argumento e dizer assim, olha, podem perguntar por aí. Se eu tomei alguma coisa de alguém, se eu fiz mal a alguém, se eu oprimi alguém, se eu aceitei suborno, se vocês acharem, podem me condenar. É o único que poderia usar de tal argumento, mas não usou. Porque esse era o Cristo. Mas o povo quer que ele seja crucificado. Meu Deus, por que eles queriam isso? Não foi esse Jesus que andou no meio deles, fazendo coisas tão maravilhosas? Foi esse Jesus que multiplicou o pão e o peixe deles. Foi esse Jesus que curou os seus enfermos. Foi esse Jesus que abriu os olhos dos seus cegos e deu audição aos seus surdos. Foi esse Jesus que curou os seus paralíticos. Foi esse Jesus que fez tamanhas maravilhas no meio deles. Mas eles querem que ele seja crucificado. Seria, porventura, os ensinamentos de Jesus algo contrário às leis de Deus e contrário às leis de Roma? Eu diria, não. Em nenhum momento Jesus ensinou a ninguém se rebelar contra as leis de Deus e contra Roma. Pelo contrário, as palavras de Jesus só eram ensinamentos de paz e amor, de boas coisas. Tudo se resume nos bons ensinamentos, como o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Eu leio, pelo menos, Mateus 22, versículo 37 ao 39. Quando perguntaram a Jesus sobre os mandamentos, Jesus assim respondeu. Olha sobre o que ele ensinava. Digo a vocês, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Qual? Ame o seu próximo como a si mesmo. Eram essas as palavras e os ensinos de Jesus. Ele não ensinava ninguém a odiar o próximo, mas ensinavam coisas boas que, de alguma forma, trariam preservação para as vidas, de forma social, cultural, econômica, mental, psicológica, emocional, espiritual. Os ensinamentos de Cristo eram excelentes. Ora, irmãos, se ele no meio deles curou, libertou, trouxe pão quando havia fome, trouxe vinho quando a festa estava para acabar, se esse tinha palavras de paz, de amor, por qual destas coisas eles clamam para que seja crucificado? Eu vejo que só há um pecado aqui que poderia a multidão condenar Jesus. Não pecado, perdão, mas um crime, porque não é pecado.
eu diria que Jesus só pode ser condenado e acusado pelo crime da santidade. Porque para este mundo, a santidade é um crime. Porque o homem sente que a presença do bem, o homem sente que a presença do que é bom, do que é santo, de alguma forma é um testemunho silencioso contra o seu próprio pecado. E por isso, quanto antes puder, quer se desfazer dele. A presença do bem, a presença do que é santo, é um testemunho, uma opressão silenciosa que incomoda o homem pecador. O homem não consegue receber, lidar e ter perto de si alguém que é bom, que é santo, que é justo. Isso para o homem pecador o incomoda demais e demais e demais. Porque a santidade, ela censura o pecado. Eu duvido um pecador conseguir andar livremente, tranquilamente e gostosamente e caminhar ao lado de alguém que é santo e puro. Não consegue. Isso incomoda o sujeito. E não consegue conviver com tamanha pureza. Os homens condenam Jesus e o único crime que podem imputar sobre ele é o crime de santidade. Os homens estão tão cegos, tão revoltados, tão levados pelos religiosos daquela época, que observemos o texto que nem mesmo o nome de Jesus eles mencionam. Por tão cegos que estão, por tão furiosos que estão, por ser aquele quem é. Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? Porventura seria Jesus o Cristo? Eles dizem: não, ele não, nós queremos Barrabás. Observem que Jesus não tem o direito nem do seu nome ser mencionado. Os lábios, a boca dos homens pecadores se recusam a mencionar o nome daquele que é justo e que é santo e morre por nós. E dizem: este não, ele não, nós queremos, e enchem a boca, Barrabás. Porque é esse que o pecador prefere. Ao invés de preferir o que é justo, o que é santo, eles preferem a Barrabás. E eu penso, irmão, se não foi o mesmo ato, agora falando sobre a multidão, que nós um dia cometemos. Eu quero levar você hoje, nesta manhã, à reflexão do seu passado. Se no seu passado em muito não se parece com a multidão, que está preferindo Barrabás ao invés de Jesus. Observemos se esse não foi o nosso escuro passado. Se antes de estarmos em Cristo, se nós por muitas vezes não o desprezamos. Porventura, nós preferíamos andar em companhia de Jesus ou dos nossos pecados? Se nós não considerávamos uma grande irritação quando nós ouvíamos falar das coisas de Deus, se esse não foi o nosso passado antes de Cristo? Se o nosso passado antes de Cristo, quando nós ouvíamos a história da crucificação, isso para nós não passava apenas de mais uma história. Se assim não foi o nosso passado, que nós não anelávamos pelo culto ao Senhor, pela comunhão com Ele, se assim não foi o nosso passado, de qual era a nossa leitura preferida? Tudo menos a leitura da palavra de Deus. Estávamos dispostos a ler qualquer livro, desde as Crônicas de Nárnia, que são mais de 1000 folhas, até um livretinho de gaveta de hotel. Mas nós não desejávamos ler as Sagradas Escrituras. Vê se não era assim, se nós cuidávamos do nosso próprio negócio, procurando cada vez mais nos fazer ricos, famosos e conhecidos e admirados por nossas habilidades. Vê se não é assim que antes de Cristo nós vivíamos focados apenas no nosso eu e nada mais importava, nem a glória a Ele e nem a vida com os nossos irmãos. Nós andávamos demasiadamente preocupados apenas por tudo aquilo que simplesmente nos interessava.
Não havia um dia sequer que nós levantávamos e dizíamos: Senhor, esse dia eu quero viver para o Senhor. Vê se não foi assim o nosso passado antes de Cristo. Acaso não acabei de alguma forma de ler a sua história? Eu não sei a sua, mas eu acabei de ler a minha história. Eu reconheço que antes da graça de Deus me alcançar, eu não tinha prazer algum em Jesus. A história da cruz para mim não passava de mais uma história comum como todas. Eu não ansiava em estar neste lugar e fazer as minhas orações e louvá-lo pelo grande sacrifício que fez por mim. Antes de nós estarmos em Cristo, nós éramos os mesmos que foi a multidão. Nós preferíamos a Barrabás do que a Jesus. Mas o que acontece para que isso fosse mudado e você e eu estivéssemos aqui nesta manhã? O que acontece? Esse Cristo que morre, deixa para nós e sobre nós a sua misericórdia e graça. E essa graça que Ele nos deixa, através do Espírito Santo, nos alcança. Não sei quanto a você, mas um dia, a graça desse Cristo ressurreto me alcançou. E como um soco no meu peito, ela fez mudar completamente a minha mente, a minha vida e a minha história. A graça de Deus foi onde eu estava, e de lá me recolheu pelas mãos e me trouxe para si. A graça de Deus fez isso comigo. E eu quero crer que a mesma graça que fez isso comigo, fez com você um dia. Porque é só pela graça que nós podemos passar de uma multidão que prefere Barrabás para um povo escolhido que prefere Jesus. Só pela graça. Porque o homem está impossibilitado de escolher Jesus. O homem em seu pecado não é capaz de escolher Jesus. E eu leio os escritos do próprio Spurgeon, que diz assim: poderíamos esperar que o fogo se tornasse em água, ou que a água se tornasse em fogo, do que esperar que o coração não regenerado amasse a Cristo alguma vez. É impossível que o homem pecador ame Jesus. Não se engane. Não foi você que escolheu Jesus. Ele te escolheu. Ele resgatou você para Ele. Não se engane. Nunca um pecador pode escolher amar Jesus. Porque o homem pecador não tem nada em si que lhe faça escolher andar ao lado de um santo, sendo pecador. Só a graça de Jesus, imputada sobre nós, pode nos colher do inferno, do pecado, da rebelião, da maldição. Pode nos abraçar e trazer: eu te escolhi, você é meu. Como disse Jesus: aquele que meu Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Só a graça de Jesus pode nos recolher da rebelião, do homicídio, dos crimes que nós tínhamos para sermos condenados. Só a graça pode nos impactar, nos abraçar, nos trazer e nos fazer nova criatura em Cristo Jesus. Só o próprio Cristo em nós, pelo seu Espírito, pode nos dar condições de nós amarmos a Jesus. Se você hoje diz assim: pastor, eu amo a Jesus. Pastor, eu amo a palavra de Deus. Pastor, eu amo a comunhão com os meus irmãos neste lugar. Saiba você que isso não é mérito seu. Foi a graça de Jesus que te alcançou e permitiu que você hoje estivesse aqui. Isso não é mérito meu. Eu não tinha condições alguma de escolher amar Jesus. Mas esse que morreu, quando morre, ele vai à cruz, como uma pomba que é morta, com seu sangue derramado. Eu sou molhado pela graça nesse sangue. E hoje eu sou livre para escolher amar e adorar e glorificar esse Deus que um dia foi encarnado, mas hoje está neste lugar através da pessoa do Espírito Santo. A única forma, o único jeito de um que outrora escolheu Barrabás toda a sua vida, como foi eu e foi você antes de Cristo. A única forma deste que outrora escolheu Barrabás, escolher Jesus, é só se a graça o alcançar. Então, se você está aqui, meu irmão, a graça de Deus
te alcançou, está te conduzindo a você amar e buscar o Salvador. Por isso, o tempo todo, agradeça a Deus. Porque isso não é mérito seu, não é mérito meu. Jamais diga, Senhor, como a oração daquele publicano que Jesus relatou naquela parábola. Não ore como esse camarada. Ele acha que merece o que tem ou quem é. Senhor, te dou graças, porque eu não sou como os outros homens, orava o publicano. Eu jejuo, eu oro, eu faço sacrifício. Deus fala assim, não orem como esse. Esse está enganado, ele não sabe de nada. Ore como o outro. E diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Entre linhas, Senhor, eu sei que é só a tua graça que me faz ser o que eu posso ser diante de ti. Entre linhas, Senhor, eu sei que eu não tenho como escolher o Senhor. Eu nunca terei condições, homem algum, de escolher amar o Senhor. Mas Deus, que a tua graça cada dia mais e mais me invada e me faça amá-lo e glorificá-lo. Por isso, irmãos, cada dia que nós acordamos, nós sim devemos acordar e dizer, Deus, obrigado pela tua graça, que me alcançou. Desde aquele Getsemane até aquela cruz, obrigado, Senhor. Por como uma pomba, como uma ave, ter morrido no meu lugar. E pelo teu sangue hoje, eu sou livre. Diante de Deus, sou justificado. E um dia serei totalmente santificado. E estarei com Ele eternamente em um gozo de glória. Isso não é mérito nosso. Porque outrora, nós éramos aqueles que prontamente escolhíamos Barrabás ao invés de Jesus. Mas a graça de Deus nos alcançou. E eu termino, irmãos, passando por um caminho ainda mais difícil. Se assim não foi até aqui. Falar um pouco por aqueles que ainda hoje preferem Barrabás e não Cristo. Eu separo em 4 possíveis grupos, que pode estar aqui nesta manhã, como eu costumo fazer sempre aos finais das reflexões. E lembrando sempre que eu olho para esses 4 grupos e tento me enquadrar e vejo aonde eu estou, para que Deus tenha misericórdia da minha vida. Primeiro grupo, eu diria aqueles que, ainda há muitos, e quem sabe há alguns desses muitos aqui nesta manhã, que preferem o pecado antes a Cristo. Pessoas que por muito tempo, ou quem sabe hoje estão aqui, e já poderiam e deveriam se render a Cristo. Mas lutam, porque ainda preferem os seus pecados. É como se Cristo, em Apocalipse, estivesse dizendo para você, estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Mas de muitos que estão espalhados pelo mundo afora, pode ter alguns aqui. Quem sabe ainda não são cristãos, porque estão relutando, porque Deus está batendo. Como esta palavra nesta manhã, olha, há um que morreu por você. Há um que com o seu sangue aspergido libera você, justifica você. Mas você está tão preso ao teu pecado que você não consegue se libertar. Para você eu digo, Jesus está batendo a porta. Saiba que esses constantemente se envergonham muitas vezes de si mesmo, olha no espelho, assim, que homem mau eu sou, que pecador eu sou, mas não avançam até o ponto da reconciliação. Não deixam aquele que está batendo entrar, fazer morada e sair consigo. Então, para você nesta manhã, também esta palavra. A graça está te convidando nesta manhã. Deixe esta graça lhe dar condições, lhe invadir o coração, para que por meio da graça, da misericórdia de Deus, você possa, quem sabe hoje, pela primeira vez, preferir Jesus a Barrabás, ou aos seus pecados. Eu diria que pode haver um outro grupo nesta manhã, ou que nos ouve em algum lugar nas redes sociais, que até está em Cristo, mas de alguma forma ainda tem preferido as suas favoritas lascívia e pecados em seus corações.
E muitas vezes ouve sermões como esse e sai daqui e diz assim, olha, Deus falou comigo. E o sermão é pregado em cima do seu pecado, da sua lascívia, do seu coração, da sua mente. Aí você sai nesta manhã, sai daqui quarta-feira, domingo à noite e diz, olha, essa palavra foi para mim, o pastor pregou para mim. Eu tenho que mudar, tenho que sair disso aqui. E você consegue botar essa ideia na sua cabeça um dia, 2, uma semana, mas logo a tentação vem. Logo você está lá, no mesmo lodo, no mesmo lugar. Para você, Deus está dizendo nesta manhã, toda vez que você faz isso, você está preferindo a Barrabás, e eu temo, irmãos, eu temo que nenhum argumento mais como esse nesta manhã convença alguns aqui nesta manhã, ou aqueles que nos ouvem. O meu maior temor é que a pessoa se torne tão dura e tão fria, que nenhum argumento mais que eu possa usar da Bíblia seja capaz de fazer você mudar de conduta. Mas hoje eu oro para que a misericórdia do Senhor seja abundante sobre a sua vida. E você prontamente onde está, você pare e se arrependa e diga, Jesus, mais uma vez, esta palavra é para mim. Senhor, me ajuda a me livrar disso que consome a minha mente e meu coração. E prefiro a partir de hoje, Jesus a Barrabás. O terceiro grupo, eu diria que possivelmente há muitos por aí, quem sabe alguém que seja aqui hoje, que estão em Cristo, mas preferem ainda mais as ganâncias do mundo. Pessoas que um dia se converteram estão em Cristo, mas não conseguem fazer dos seus negócios aquilo que Deus espera que elas façam. Pastor, eu estou em Cristo, mas eu não posso levar os princípios cristãos e bíblicos para a minha vida profissional. Porque se eu levar, eu não vou prosperar. Se eu levar, o meu negócio não vai dar muito lucro. Pastor, sabe como é que é o dia de hoje? Você está vendo aí, né? As empreiteiras, é por aí. É assim, pastor, que fica rico. Sou cristão, mas os meus negócios não têm como encaixar as Sagradas Escrituras. Digo para você, toda vez que você faz isso, você está preferindo a Barrabás nos seus negócios. Prefira Jesus. Tenha uma vida próspera e financeira abençoada se você preferir Jesus na sua vida profissional. Comece a empregar na sua profissão, nos seus negócios, as Sagradas Escrituras. E seja justo, seja correto. Por mais que o mundo diga, você não vai ficar rico se você fizer isso. Mas Deus vai honrar a sua fidelidade. Então pare onde você está e volte. Porque quando fazemos isso, nós estamos dizendo, tomarei o ouro, tomarei a riqueza, mas não tomarei a Cristo. Os homens deste mundo que amam este mundo, eles dizem, não, Cristo não. Me dei uma bolsa cheia de dinheiro e fora com Cristo. Crucifica o Cristo, porque é o meu negócio. E por último, aqueles também que dizem assim, pastor Sandro, eu anseio por ser cristão, eu entendi e gostaria muito de ser cristão, mas eu acho que eu perderia muitos amigos. Eu acho que eu perderia muitas amizades. Eu acho que perderia, quem sabe, o bom relacionamento que eu tenho com os meus pais que não são cristãos. Para você hoje eu diria tais palavras. Todas as vezes que em nosso coração nós colocamos algum impedimento ou levantamos um concorrente ou preferimos um outro ao lugar de Jesus, nós estamos nos colocando como culpados. Porque nós estamos colocando outro em oposição a Jesus em nossa vida. E, portanto, nós somos culpados. E estamos dizendo, esse não, Barrabás. Por isso, hoje, quem sabe, ore. Ou se você não sabe orar, peça a Deus ou nos procure. E diga, pastor, esse é o meu caso. Eu tenho muito medo desta graça me alcançar e eu perder amigos, perder família. A Bíblia diz
que bem-aventurado é aqueles que deixam os pais, que perdem amigos e famílias por causa dele. Saiba que há muito gozo na vida cristã e ser discípulo de Cristo. Maior gozo que qualquer pessoa, parente ou amigo seu pode lhe dar. E eu concluo nesta manhã para nós terminarmos. Eu tenho escutado muitos argumentos de pessoas que rejeitam a graça. Eu separei pelo menos 4 argumentos que eu ouço, e quem sabe é o seu nesta manhã. O primeiro argumento é: os preceitos de Jesus, os preceitos bíblicos são muito severos. São muito duros. Não se adequam à sociedade. Estão muito fora. Os princípios de Jesus são muito severos. Os princípios de Jesus dizem que eu não posso pecar, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Isso é muito duro. Isso é muito difícil. É muito pesado. Para você, quem sabe tem esse argumento nesta manhã, eu diria as simples palavras. Sim, de fato, os princípios bíblicos de Jesus não te permitem um monte de coisa. Mas não te permite um monte de coisa que vai acabar com a sua vida. Os princípios bíblicos não te permitem muitas coisas que vão destruir você. Então, na verdade, é que não há nenhum preceito de Cristo que não seja para o seu bem. Não há nada que Ele te proíba, que na verdade não vai te condenar. Se o seu argumento é pesado demais, são os princípios cristãos, eu digo para você, sim, Deus nos leva a caminhos de não fazer muitas coisas. Ele fala assim, não mate. Poxa. Não roube. Observe que toda a sociedade adota os princípios bíblicos de alguma forma. Por quê? Porque todos sabem que roubar, matar e outras coisas mais traz prejuízo. Até o Ministério da Saúde sabe que fumar dá câncer, mas tem gente que não sabe. Mas se eu aceitar Jesus, pastor, eu vou ter que deixar muitas práticas. Sim, mas práticas que vão arruinar a sua vida se você as manter. Mas há outros que dizem assim, meu argumento é, pastor, não há felicidade em ser crente. É impossível o cara ser crente e ser feliz. Eu olho para os crentes e vejo assim, caramba, esse cara não é feliz. Pergunte a uma mulher cristã de verdade, que você conheça. Quem sabe não tem uma casa como a sua. Quem sabe não tem o dinheiro do ônibus. Quem sabe não tem a comida na mesa. E pergunte a ela se ela quer trocar de lugar com você. Ter a sua casa e o seu carro sem Deus. Pergunte a ela. Prontamente ela vai dizer, meu filho, há muito mais gozo em Deus do que tudo que você tem. O argumento de que não há felicidade na vida cristã é uma grande mentira deste mundo. Sim, a vida cristã e a graça e o sangue de Jesus é uma vida de muito gozo. Porque em dias em que o mundo está padecendo, sofrendo em angústias e depressões, os servos de Deus estão sendo consolados, aliviados, fortalecidos. E tendo caído, logo nós levantamos, enxugamos a lágrima do rosto e nós lemos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A vida cristã é a vida com maior gozo que um homem pode ter. Porque, como disse aqui domingo passado, Jesus foi o homem mais feliz sobre a face desta terra. E disse, a paz que eu tenho, eu deixo para vocês. Então, não use esse argumento e entenda que a vida cristã é a vida mais feliz que existe. Ainda alguém diria, pastor, eu ainda assim prefiro as coisas presentes deste mundo. Eu perguntaria, o que é o presente? Quanto tempo dura o presente? O presente só dura o agora. Se você pudesse dizer assim, se você pudesse me convencer que você terá 10 mil anos de uma vida pecaminosa e você preferiria ao invés de Jesus, eu até, quem sabe, conversaria com você ou pensaria em relação a isso.
Mas não. Você não tem 10 mil anos de prazeres e de pecado. Porque eu só tenho o presente. E sabe quanto dura o presente? Agora. Sabe amanhã? Incerto. Você morre. Você dura pouco. Vá no cemitério aqui em São Miguel e São Gonçalo e você vai ver muitas pessoas que estão lá, que morreram. Muitas delas pensaram que teriam uma vida extensa e por isso aproveitariam o presente que têm. Lá estão. Agora, em Cristo, você pode ter um bom presente, um bom amanhã e uma boa eternidade. Você diz, pastor, eu prefiro as coisas do agora. Amanhã eu quero agora. Jesus pode ser o seu agora, o seu amanhã e o seu para sempre. Eu termino dizendo aqueles que dizem assim, como o quarto grupo possível que argumenta em relação à graça de Jesus. Pastor, muito belo o seu discurso, muito bonito o seu discurso. E para aqueles que nos ouvem através da internet, muito bonito, mas isso é porque a Bíblia diz, só que a Bíblia não vale para mim. Eu não creio na Bíblia. A Bíblia não vale para mim, Sandro. Mas a Bíblia diz, mas a Bíblia para mim não é verdade. A Bíblia é um livro que alguém escreveu um dia, sabe lá se escreveu coerentemente. Há muitos que dizem não crer na Bíblia. Contudo, quando chegam ao ponto relativo a se crer na condenação eterna e na bem-aventurança eterna, há uma espécie de voz em sua alma que sussurra e grita: isso aí que você está sentindo, medo da condenação, medo da morte, está na Bíblia. Muitos que dizem, eu não creio na Bíblia, mas chega uma hora da vida que o temor e o pavor tomam conta de si e começa a pensar, e se eu morrer agora? Eu converso com ateus. Isso é o inferno. Não creio. A Bíblia, para mim, não vale como livro da verdade. Eu sempre digo, porventura, já na sua alma, veio algo que sussurrasse e levasse você a pensar numa eternidade após a morte? Ele, sim, é verdade, eu não posso mentir. Eu digo, sabe a eternidade? Que às vezes pulsa em você, aquele sussurro que deixa você preocupado. Eu digo para eles, está escrito aqui. Então, só tem uma coisa a fazer, meu amigo, quem sabe é o seu caso aqui ou quem nos ouve. A partir de hoje, faça da Bíblia um livro válido para você. É a única forma. Se a Bíblia não for válida para você, nada mais te importa. Mas deixe que a graça e a misericórdia de Deus, como um soco no seu peito, te impacte e você faça desta palavra a verdade. Porque tudo aquilo que dentro de você sussurra, se mexe e faz você pensar, sentir, raciocinar e ponderar e conversar com outros, está aqui. E esta sim é a palavra da verdade. Tudo o que você precisa está aqui. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para Barrabás e Jesus, não há outra coisa a ver, a não ser, lá estava Barrabás no seu e no meu lugar. O inocente morre no lugar de um culpado e criminoso, o qual nós éramos, antes da graça nos alcançar. Por isso hoje, meu convite a você é que não passe uma manhã na sua vida que você não se lembre disso. Que até chegar a Páscoa, a sua mente, a sua alma, o seu coração seja invadido, como de um assalto, pelo Espírito Santo de Deus, que te traga a memória. Você hoje está aí. Você hoje pode ser justificado. Você hoje pode ser quem você é. Você hoje só pode amar a Jesus e ser feito filho de Deus, porque um dia o inocente morreu no seu lugar, para que você hoje estivesse aqui e tivesse a vida eterna. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Eu peço que você esta manhã, prontamente, se for o seu caso, que você se arrependa, meu irmão. Eu vim para cá orando dizendo assim, Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, aonde eu me enquadro? Deus, o que eu tenho que, a qual ponto que eu tenho que voltar? Deus,
o que eu tenho que orar? Deus, então, o que eu tenho que rever na minha vida? Deus, qual é o lugar que possivelmente estou escolhendo Barrabás ao invés do Senhor, da sua glória, da sua vontade, da sua palavra? Nós ainda estamos em um corpo de pecado e por isso ainda pecamos. Sim, você vai pecar ainda até você morrer. Mas há um que pelo seu Santo Espírito habita em nós, os que são feitos filhos de Deus. E é esse que nos leva a caminhos. Então hoje pela manhã, escute-o. Não sai apenas aqui pela manhã dizendo assim, olha, Deus falou comigo e fica por isso mesmo. Mas quando você for almoçar, quando você for se deitar nesta tarde, você voltar aqui pela manhã, for trabalhar segunda-feira, voltar aqui hoje à noite, ou for trabalhar segunda-feira, que você reflita e ore, Deus, quais são os pontos que eu tenho preferido Barrabás na minha vida ao invés do Senhor? E prontamente, sendo revelado, quem sabe agora, se arrependa. E você ore. E diga, Espírito Santo de Deus, com a tua graça, me leve cada dia mais e mais a amar o meu Salvador. A viver pelo meu Salvador. A dizer, seja Ele livre na minha vida. E seja Barrabás preso e condenado na minha vida. Porque Ele já prendeu Barrabás por nós. Vamos orar? Pai, nós te damos graça nesta manhã. E rogamos a Deus em oração para o teu Santo Espírito neste lugar. Que nos leve, ó Deus, ao ponto exato de reconciliação, de arrependimento, de retorno, de conversão diante da tua sagrada Escritura nesta manhã. Deus, a multidão nos revela que o homem pecador, aquele que não foi alcançado pela tua graça, a todo momento preferirá Barrabás do que Jesus. Deus, nós reconhecemos nesta manhã que só a tua graça salvadora nos dá condições de nós amarmos o Cristo, nosso Salvador. E Deus, e tendo sido alcançados por esta graça, ainda assim, ó Deus, em estado de natureza pecaminosa, Senhor, nós seremos levados para as tentações, de alguma forma, em alguma área da nossa vida, Deus, constantemente, Deus, ou periodicamente, Deus, nós preferimos Barrabás ao invés de Jesus. Mas nesta manhã, ó Deus, nós nos prostramos diante do teu livro sagrado, da tua presença. E rogamos, ó Deus, faz do nosso coração um solo fértil nesta manhã. Deus, que a tua misericórdia, Deus, seja tamanha em nossa vida, em nosso coração e nossa alma. Para que diariamente, ó Deus, toda vez que diante dos nossos olhos, Senhor, que diante da nossa mente for colocado a possibilidade de escolha, Jesus ou Barrabás, que teu Espírito, ó Deus, nos leve, nos impulsione, Pai, para que nós escolhamos a Cristo nosso Salvador, ao invés de Barrabás. Deus, nos ajude a converter para Ti, para a Tua glória, os nossos negócios, a nossa família. Deus, a nossa mente, os nossos sentimentos. Deus, arranca, Senhor, nos corações nesta manhã todo o pecado, Pai, toda lascívia que aprisiona os meus irmãos. Deus, porque é esse mesmo gozo aparente do pecado que ele pensa assim receber e sentir. Deus, que um dia será a sua condenação, que um dia, Deus, será o seu maior fel em sua boca. Deus, por isso nesta manhã, Senhor, nos leve a nos livrar de tudo aquilo, ó Deus, que não te agrada. Que a tua graça nos leve ao melhor e bom entendimento e conversão e conduta diante de ti. Eu oro por aqueles que estão aqui, Deus, quem sabe que ainda não estão em Cristo. Que prontamente, tendo ouvido, Senhor, este sermão, que eles prontamente se lancem e digam, ó graça favorável de Jesus, me alcance, corra atrás de mim, aqui estou pronto para receber e ser alcançado pela tua misericórdia. E Deus, aquele que nesta manhã está ouvindo, Pai, o som do teu pulso, Senhor, batendo nesta porta, que prontamente ele abra e diga, Jesus, vem e faça morada. E ceia comigo nesta manhã. E pelos teus servos, teus filhos, Deus, que o Senhor os conduza em uma vida santa. Deus, porque o pecado não consegue conviver com a santidade. Mas Deus, que nós gritemos e digamos, Santo, justo de Israel, ocupe toda a minha mente e meu coração, para que o pecado impactado bata em retirada e eu viva para a glória de Deus. Que assim o Senhor nos faça. Oramos assim em nome de Jesus e que o povo de Deus diga amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, mas antes de louvar ao Senhor, vire para o seu irmão, direito à sua esquerda e diga assim, meu irmão,
Diga para ele: meu irmão, que a graça do Cordeiro impacte a sua vida, que ela aborreça o pecado e que você seja visto como um justo diante de Deus pelo sangue do Cordeiro. E dê um abraço nele e dê um beijo nele. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Louvemos, Fernando. Louvemos, Fernando. Louvemos, Fernando. Louvemos, Fernando.